vamos lá. Vai chamada oral? Hã? Vai fazer chamada oral? Chamada oral. Estão todos presentes. Está faltando. Está faltando. Não. Vinícius, tô aqui. Não, o Vinícius está aí. Presente. Bem, boa tarde a todos. Mais uma vez aqui, mais uma segunda-feira de workshop, né? E hoje é uma parte bem bacana, que eu acho que a gente tem muito a aprender e cada dia, eu estou falando que eu também aprendo cada dia. Eu confesso para vocês que as prospecções comerciais, cada dia a gente descobre uma coisa nova e, mais uma vez, insisto, tudo que a gente vê aqui é apenas uma referência para aquilo que a gente tem que buscar por si só. Aí eu pergunto para vocês, da semana passada, do treinamento que nós fizemos, alguém pesquisou alguma coisa que queria adicionar aqui? Coaching. O que é coaching? Eu só pesquisei um pouco mais sobre mindset, né? Uhum. Pesquisei um pouquinho mais para ver o que era aí, que estava meio... Não deu para entender. E é meio complexo, né? Mas deu para dar uma melhorada na minha ideia ali, o que era mais ou menos. Tá. Alguém ficou com alguma dúvida da sessão passada? Mindset você chegou a entender que então tem a ver com configuração mental, com a maneira com a qual a gente pensa? Isso aí. Legal. Alguma outra observação? Carlos, Não, pode falar. eu, assim, as abordagens aí a respeito do coach para nós, que somos da área comercial, conseguiria mudar, já começar a quebrar algumas barreiras e mudar o conceito, primeiro em nós, depois a gente conseguir mudar neles. Exatamente isso. Né? Porque tem muita coisa que a gente pensa de forma Limitada, com crenças limitantes. e essa é quebrada, né? Então, O objetivo aqui realmente é a gente primeiro se autotrabalhar, se aperfeiçoar, porque o nosso objetivo é aperfeiçoar também o nosso licenciado. Mas, maioritariamente, a gente desenvolver como profissional, né? A gente trabalhando cada vez melhor. Bem, hoje a gente vai estar lidando com prospecção comercial, algumas metodologias e abordagens. Eu ia falar, troca aí. O que vai discorrer no dia de hoje? Objetivos comerciais da MIAC, quais as dores que a MIAC tira do cliente, modelos atuais de geração de leads, algumas maneiras de buscar leads, social selling, cold e-mail, cold calling, networking em eventos de nicho, grupos e comunidades em redes sociais, parcerias estratégicas, realização de palestras e workshops gratuitos. A extrema importância do uso do CRM, conhecendo um CRM de alta tecnologia, o caminho de uma venda, o famoso funil de vendas, algumas abordagens comerciais, as famosas quebras de objeção, que é o que nós mais temos que trabalhar dentro de vendas, chegando à pessoa certa, ou seja, o decisor, o que faz o cheque, o cara que compra, o que dá o ok, técnicas e dicas de abordagem. Então, discorremos aí, são esses assuntos que nós vamos tratar hoje. Objetivos comerciais da MIAC. Aqui a gente já começa com um exercício. Na visão de vocês, quais são as dores que a MIAC tira do cliente? Vocês entendem o que é uma dor para um cliente? Não é dor no joelho, não é dor no pé, não é dor de cabeça. Nós estamos falando de problemas que ele tem, que a gente tem que especular ao máximo esse tipo de problema, ao qual nós chamamos de dor. E o bom vendedor é aquele famoso que vai arrancar o sangue do cliente. Vai arrancar o sangue do cliente. Ele vai mostrar a dor que muitas vezes o cliente nem sabe que tem. Ele está tão no dia a dia, tão no piloto automático, ou não é o objetivo dele, o cara é de compras, o cara não é técnico, então ele sabe que tem que trocar um piso, mas ele não sabe qual é o piso. Para ele quer saber de preço e beleza. Então, ele tem diversas dores que a gente tem que tratar de eliminar. Quais são as dores que a gente tira do cliente hoje? Milton, quais são as dores? Me citam uma dor cada um, vamos citar. Cada um. Uma dor. A vigilância sanitária é uma dor. Vigilância sanitária é uma dor, porque ele tem que cumprir. Isso mesmo.
Vitor, Patologia no piso. patologia no piso. Dificuldade no processo. Dificuldade, No processo produtivo. tá. Na operação, né? Na operação. Antiderrapante. Amador. Delícia, né? Marina. Um piso Todo mal esse cara. especificado é uma dor para o cliente. Amador. Tá, mas você vai chegar no cliente e falar que está mal especificado? Não, foi feito mal má especificação, é dor de cabeça para o cliente. Legal. Você entra com essa abordagem. Não. De rever Então, você essa perguntou o que pode ser uma dor para o Isso. cliente? Então, uma má especificação, uma especificação errada, Uhum. pode gerar uma dor de cabeça para o cliente. Perfeito. Preço Saulo. versus o que ele tem que entender e que realmente serve para ele. Aí, Preço a gente não trabalha numa abordagem mas comercial. você chega pro cara e explica para ele que o que ele está comprando realmente é a finalidade do que ele precisa. Porque às vezes ele vai Comprovação vender. técnica daquilo. Exatamente. A solução. É a solução. Porque às vezes ele fala para você assim, eu estou comprando aqui, que é o caso do Fernando, eu estou comprando aqui um impermeabilizante aqui de 12 reais o quilo. Tá, mas ele te serve? Ele te atende? Porque na minha filha nunca vai comprar preço. Vai comprar qualidade, vai comprar solução. Exatamente. Tá. Bruno, Bruno. a diversidade operacional do processo? Diversidade, dar várias opções para o cliente. Facilidade de encontrar várias soluções, tá? Custo com manutenção, né? O custo, reduzir o custo, nós matamos essa dor no cliente? Sim. Reduzir o custo dele? Sim. Tá. O custo da operação, né? Não, Porque às vezes ele tem um piso lá que está 10 carros do que ele tem lá, entendeu? E entendi. aí a gente entra com uma solução lá. Mais a longo prazo, que dá uma solução de mais prazo. Eu penso que a falta de garantia que ele tem no mercado. E a gente consegue proporcionar isso para ele, tanto que isso fecha a obra. É uma dor. O cara não ter uma garantia é uma dor. Tem cobertura do que ele comprou, na verdade. Perfeito. Perfeito. Acho que o custo-benefício, né? Você tem que, na especificação, você tem que, principalmente a MIAC, por isso nós somos completos em revestimento monolítico, então você tem que colocar o melhor custo-benefício na mesa. Então, quem tem que escolher é o cliente. Então você coloca pró e contra de cada produto para ele entender e comprar aquela ideia. Estou comprando o melhor custo-benefício, não preço. Tá, mas qual que é a dor que nós... Porque A dor, ainda não é uma dor, é uma especificação. solução. Ah, Uma mais especificação, né? Especificação, o melhor custo-benefício. O cliente, Mercado a erra dor, muito nisso aí. é a principal dor, ele não sabia o que ele comprar. Essa é a Entendi. principal dor. A falta de Por que conhecimento que é uma dor. acontece? Ele vai receber uma empresa, que nem eu recebi aqui, o cara tem 20 anos de mercado e só faz epóxi. Entendi. Então quando você pega uma planta, você fala assim, ó, aqui o epóxi atende, aqui é uretano, aqui é MMA, ali é não sei o que, então é levar a solução. A solução. Boa. Falta de conhecimento é uma dor, então que a gente Eu resolve. diria que é a principal. Luiz. Venda casada, uma solução, a gente indicar o aplicador, isso é uma A dor. grande... A dor é o que ele não comprar tem. material de um e não ter quem aplique casado, isso é uma dor. Eu entendi. Entendi. É Não uma tem quem dor. faça mão O de pessoal obra. liga pra gente direto aqui. A responsabilidade é de quem no faz. final, né? Do fabricante ou do aplicador? Tá. Thaís. No meu caso, que eu vejo muito no dia a dia também é o que o Moreira, o que a Marina comentaram. Que nem se liga pro cara, o cara tem uma pintura em epóxi na área, e sendo que ele precisa de outra coisa. Então o custo dele a curto prazo acaba sendo maior do que se ele investisse em um investimento de boa qualidade. O custo dele seria a longo prazo. O investimento vai ser maior, mas ele acaba Tendo resultados compensando. a médio e longo Sim. prazo. Então você nós- tá uma importante que é a impermeabilização, né? Impermeabilizar. A limpeza, Proteger né? a base, A né? Proteger a limpeza é base. uma coisa muito importante. Essa é a Evitar Proteger o qualquer piso de via, concreto, aquele que eu falei pra você do açúcar, ele está caindo hoje, ele não danificou, mas daqui a pouco ele condena aquela E o cara não estrutura. sabe, a Ele falta não de sabe, conhecimento. ele não sabe. Então nós somos consultores, não somos Sim, vendedores, nós somos consultor. consultores técnicos. Nossa obrigação então é levar ao cliente conhecimento técnico, mostrando as dores. Quando a gente vai fazer uma abordagem comercial, tudo isso que cada um falou, a gente tem todas essas argumentações
para jogar na mesa, para mostrar que o cara tem dores que sequer ele imagina. É aquilo que eu falei, às vezes o cara ele compra, ele está vendo o preço, ele não está vendo a questão num todo. Bem, qual é o tipo, né? Qual é o tipo de problema que a MIAC ajuda esses clientes a resolver? É um pouco disso, né? Da solução dessas dores que nós tivemos aí, e depois, lógico que nós damos diversas outras soluções, que aí entra na especificidade técnica que vocês conhecem mais do que eu, que vão chegar no cliente e vai, olha, eu tenho solução para o teu problema. Você tem uma dor e eu tenho uma maneira de resolver isso daí. Então isso é o conceito de dor. Tá? Modelos atuais de geração de leads. Todo mundo aqui já tem conhecimento do que é um lead? Quem não sabe o que é um lead? Eu não sei o que é lead. Lead. O lead, e eu vou explicar um pouquinho depois, né? Deixa eu até dar uma passada aqui, porque eu acho que vai ser mais produtivo. Vamos passar vamos inverter um pouquinho, porque eu acho que é melhor a gente ter o conhecimento das fases de um funil de vendas, antes de a gente até falar de geração de leads. Esse é um caminho de um funil, né? Por que funil? Se a gente colocar ele assim, ele é um funil. Ele é um funil mesmo. Então você tem muito, vamos falar de líquidos, né? Tem muito líquido aqui, ele vai baixando, 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 para ter fechamento. É o que acontece com a gente. Quando a gente fala, nossa, meu pipeline tem 5 milhões. O que é o pipeline? É a soma de todos os negócios em cada fase. Então você tem um pipeline que você tem a pipeline de curto prazo, médio prazo, longo prazo, que é o seu caminho de negócios a ser executado em X tempo. Quem é o suspect? A gente está aqui batendo um papo, conversando, saiu uma ideia dentro de um brainstorm, dentro de uma conversa doida. Puxa, eu poderia falar com o cara lá da Tempo, vou citar o exemplo, né, que é o cara que vende o software, que vendeu o software para a gente, é software de consultoria para ISO 9000. Então, quem precisa de ISO 9000? Geralmente são indústrias que têm que se adequar ao sistema de ISO. E conversando com o Moreira, ele já viu ali e falou, poxa, esse pessoal é um público-alvo na lata. Se o cara já está fazendo a certificação, é um nicho que a gente tem que abarcar lá, entender, porque ele está em pleno momento de talvez fazer uma recuperação, uma implantação de um piso. Então, nessa conversa, ele é um suspect. É uma ideia de um possível, quem sabe, lead. Tá? Então ainda é uma coisa que a gente está pensando ainda. Como se utiliza na prática isso daí? Geralmente quando a gente está em casa, assistindo televisão, puta, é fulano. Porque aparece na televisão, algum do nosso cérebro assimilou de alguma maneira, vai lá e escreve o fulano. O melhor lugar é o supermercado. Está no supermercado, está em qualquer lugar. A gente acaba criando alguns gatilhos, né? A gente está no nosso subconsciente, então ali a gente vai lá e anota. A melhor prática é anota na hora. Anota no bloco de notas do celular, anota. Porque depois... Geralmente se tira foto do produto. Geralmente tira manda foto do produto. Pega a garrafa, tira a foto e aí chega daqui e entra em contato. Isso, é uma possibilidade. É uma possibilidade. Legal, depois que saiu essa ideia, anotou-se num papel e criou-se essa lista, deixou de ser um suspect. Um cara, a gente tem uma suspeita que pode ser um possível lead. Ele vai para prospect. Então, quando ele foi para o papel, ele se tornou um prospect. Ou seja, é um cara que eu tenho desejo de prospectar. Eu tenho desejo de ir adiante, conhecer melhor essa empresa e ver como que eu consigo, quais são as dores que eu consigo solucionar dessa empresa em questão. Saiu do prospect, é o que nós chamamos de prospecção comercial. Começa aqui o caminho. Vamos ligar para o cliente,
entender quem é o cliente, às vezes, e aí mais para frente a gente vai falar do spin selling, que é uma maneira de você entender quais são os próximos, qual é o momento daquele cliente, um cliente que você nunca viu, é uma maneira de abordagem para você tentar fazer uma conexão com essa pessoa e uma possível venda. No CRM ele vai entrar no lead daí só, né? Ele já entra no lead. No lead, é isso aí. Nós aqui, se nós tivéssemos, ou quando nós tivermos, um pré-vendas, que é uma pessoa dedicada a somente fazer prospecção de pessoas aí aleatórias. Fazemos um briefing daquilo que nós precisamos, o pré-vendas vai lá e vai encher isso daqui, vai trabalhar todos os prospects e vai transformar o prospect até a oportunidade. Ou seja, aceita falar com o vendedor, aceita falar com aquele que vende. O lead, a diferença do prospect para o lead é que aqui o lead voluntariamente te deixou os dados. Voluntariamente ele deu o e-mail dele, ele deixou o nome dele para você. Você descobriu quem que é o decisor dentro da empresa através do próprio decisor, através da secretária, através de uma referência. Você conseguiu transformar aquela que é somente um nome, né? Você conseguiu transformar em nome, e-mail e telefone. Você transformou em um contato. Muitos chamam de contato, né? Mas a maioria, a linguagem atual é lead, né? Então, quando a gente tem o contato da pessoa, sabe quem é, a gente vai falar com ela. Pegamos então, dentro do funil de vendas, o lead é o que nós chamamos de... é o contato que é usado no Maximize, né? E vai gerar uma série de tarefas de contato com essa pessoa. O marketing, ele faz um trabalho de educação, ele manda alguns e-mails marketing, uma newsletter. O gestor, ele tem que manter contato e relacionamento. Por que ele mantém contato e relacionamento e não venda? Tudo depende do momento do lead. Ele está no momento de compra dele. Isso tudo a gente já criou, sabendo se ele tem dores ou não. E vocês vão entender no spin selling como que a gente descobre isso. Entramos em contato. Go ou não go, né? Vai ou não vai? Vai, virou oportunidade. É aqui onde você sabe que o cara tem uma obra, que ele tem uma reforma, que ele tem uma base nova, uma série de questões que fazem você entender que ele precisa da sua solução e você consegue resolver, solucionar as dores dele. Saiu de oportunidade, é hora de fazer a proposta. Na oportunidade é uma reunião que você faz, tanto em loco como remoto. Vocês entendem em loco? Em loco, né? Em local. E é onde você faz a proposta. Fez a proposta, mandou a proposta, a partir daí é follow-up. Follow-up é ligação. As grandes mentes da área comercial dizem que 5 conexões são necessárias para a gente fazer um fechamento. Conexões, seja e-mail, telefone ou visita, para ter um fechamento real. Muitos dizem 3, muitos dizem 5, só que o limite... O fechamento está rápido aí, Luiz. Eu dizia que ele tá no J ali já. Só que eu já vi casos, que eu já tive a condição a oportunidade de entender, de 22 conexões e o cara fechando a 22ª. Então, assim, não é uma coisa que a gente não pode desistir fácil. Isso quer dizer, né, por exemplo? A Panevida está em G. 15ª já. Então, e a gente não pode desistir. Enquanto o piso não estiver instalado lá, não pode desistir. Hospital do Coração. Até o último minuto. Eu estou lá e ainda não fechou esse mês. E ali nós temos o fechamento, que é onde vai. O fechamento é compra ou não compra. Então a gente vê que a gente... O fechamento não quer todos os dizer... processos, né, Carlos, o principal, pessoal, é o follow-up, não adianta. Porque ali no follow-up é onde você vai te dar o fechamento ou não. Então o time, você deixar o cliente, fazer o cliente entender qual que é o próximo passo,
Entendeu? E até para você Puxar pegar a uma língua dele, tem especificação hora que ele tá isso. falando, não, tá Lembrar ele decidindo dos ainda. feriados, das datas de Puxar, parada. porque tem hora que ele já tá bem Follow-up é propenso. fundamental, porque na verdade o que acontece? Aquele cara que não faz follow-up, o que o cliente pensa? O cara nem vendeu, ele não me liga, mas se dá uma hora que ele me vender, Ele der o problema. Exatamente. tá? Então é simples assim, o follow-up é fundamental. Não, eu falar que você orienta o cliente, né? Você fala, lembra do direciona, feriado. ganha A confiança. partir daqui, do momento que o lead abriu a oportunidade, é contato com o cara. Você não pode desconectar do cara. Isso vai estar muito Aqui bem. é o gatilho de É conexão. que isso vai estar muito bem aberto no novo CRM, né? Naquela visão do Isso. Fluminense. É verdade. Tá errado aí, tem que querer, porque vai estar muito bem listadinho. Mas o cara também tem que dar o time, né? Se ele não tiver Sim. o time do cara, ele pega e joga o follow-up para 20 dias, Sim. e o negócio aconteceu com 10. Sim, sim. É por Porque isso a que... sintonia dele, a confiança dele com o cliente, entendeu? A leitura foi E errada. principalmente o cliente que você Por não isso tem que as conhecimento. diretrizes iniciais nós vamos dar no procedimento Sim, de operação do leitura. CRM, entendeu? Para Exatamente. justamente não acontecer isso, que daí perdeu o time. Tipo, ligou depois de 15 dias A de gente vai ter o benefício dentro do novo CRM, que é o que nós chamamos de CRM de alta tecnologia, que ele vai nos mandar lembretes. A gente tem como configurar que o contato seja a cada 5 dias, a cada 3 dias, e vai dar um pop-up para a pessoa que está na máquina dizendo: você tem que ligar para o fulano, que você já falou com ele há 3 dias atrás, então agora É que hora isso de não é uma falar. regra, né? Isso vai muito do vendedor mesmo. Mas aí essa vai- sensibilidade e o tipo de projeto, né? Mas aí vai um pouco de inteligência artificial. Sim, é. Né? A inteligência artificial, ele vai ver, se a gente utilizar a conversar através do CRM, que a gente tem a possibilidade de fazer ligações através do CRM. Se a gente consegue fazer isso daí, existe uma inteligência artificial que percebe quando está na hora provável de você falar com as coisas, porque ele vai perceber, porque você concorda que você tem dados, o dia que você imputou aqui, o dia que você imputou aqui, aqui. Quando a gente tem a gente não tem margem para fazer nenhum tipo de média. Quando você faz 1000 interações, começam a aparecer Você começa a ter estatísticas. gráficos, E ele começa a utilizar essas estatísticas Principalmente e começa a no te mesmo tempo. sugerir, Vai te lembrar, né? vai começar a te sugerir estatisticamente que para esses negócios, para esse tipo de cliente, pode ser até por nicho e tudo, porque existe algo que dá para medir, que dá para aproximar, lógico que não é exato, depende do vendedor, depende do comprador, mas ele mostra possíveis possibilidades, vamos dizer assim. Aí é o pedigree do vendedor, né? Exatamente. Não tem jeito, esse aí é substituível. E aí esse follow-up não é só com uma pessoa, na verdade. né? Exato, Follow-up você fala com 5 pessoas dentro da empresa. pra- Pegar né? informação Pegar e usar a seu favor. Vamos lá, lead. Né? Agora que nós já sabemos quem são os leads, quais são as maneiras que a gente encontra? Gente, assim, mente vazia, oficina do diabo. Então aqui não é lugar de mente vazia. Quando tem uma tranquilidade de tempo entre uma prospecção e outra, porque o cara você marcou 5 conexões por dia, 5 contatos por dia. Se por A, B ou C motivo você fez 4 da manhã, às 5 da manhã você tem em torno de uma tarde para cuidar de outras questões. Né? Lead. Busquem leads. Né? Não é porque nós temos uma carteira gigantesca, e nós a temos, que nós não podemos ficar ligados, nem que a gente não lide todo o tempo, mas ficar ligado em oportunidades. Ficar ligado 100%, é o que eu falei, vai no mercado, putz, aqui olha o piso, ou putz, a indústria tal. Quando a gente tem essa conexão, a gente se entrega ao comercial dessa maneira, vocês vão ver que as coisas começam a fluir melhor, porque a gente absorveu isso como um mindset. Mais uma vez, entra o mindset aí. Então, quais são os modelos atuais? Por que eu estou falando isso? Vocês vão entender. De geração de leads. Buscando leads. Todos aqui conhecem o LinkedIn? Quem não conhece o LinkedIn? Todo mundo conhece o LinkedIn. Tem Não LinkedIn, né? exporta o dedo. O LinkedIn, hoje, no mundo, é a maior rede social profissional. A gente estima que já 90% das empresas estão dentro do LinkedIn. Pelo menos as empresas que nos importam. Elas estão no LinkedIn. Com a Company Page, que é a página
da empresa dele ou ele como perfil profissional. Como que a gente busca lead? Por cargo, vamos saber, por tamanho de indústria. Vocês já ouviram falar do Sales Navigator? Esse é o grande produto do LinkedIn. Esse é um produto do LinkedIn que a gente paga uma mensalidade, é um serviço premium. Você coloca o tipo de indústria, você coloca a quantidade de funcionários, faturamento, região, cidade. Você coloca tudo isso mais ou menos que a gente estava vendo lá, a gente consegue fazer no Sales Navigator. E eu consigo chegar no pessoal de diretoria, no diretor, no de compras, porque eu coloco o cargo que eu quero falar. E lá ele me dá uma relação de todos esses leads. Então a gente já tem lead por quê? Porque já tem e-mail, já tem nome, já tem cargo, né? Não é tão voluntário, né? Porque o lead bonito é aquele que ele preenche um formuláriozinho e te dá o contato, ele permite que você entre em contato com ele, mas nós somos caçadores, né? Então os hunters, a gente tem que caçar, se virar nos 30 e caçar essa informação. Então é uma ferramenta maravilhosa para fazer qual que é o custo prospecção. desse? 250 a 300 reais por mês. Eu particularmente, assim, ele apresenta pra gente e-mail ou telefone, eu não sei, de alguma forma? Ele apresenta. Se o cara disponibilizou, né? Não, ele assim, não tem nada no meu perfil. Se é o que você falou, se a pessoa disponibiliza, e vamos dizer que hoje já 70% das pessoas já disponibiliza. Sabe onde eu tive muito problema? No Uruguai, quase todo mundo é bloqueado. Você não tem informação ainda mais. Mas porque não paga, você né? não é prêmio. Porque não paga. Se você for prêmio, é liberado. Quando é prêmio, você consegue ver. Tem um teste gratuito aí, depois vale a pena testar por um mês. Mas também, só para a gente dar um passeio, isso daí também é bom vocês terem conhecimento e apresentar para o licenciado. Vocês não vão ter Não, nós não mesmo. Entendeu? Então, não, só para ficar bem claro. Não, para sim, vocês, mas por exemplo, para vocês terem o conhecimento. Sim, mas uma Thaís usar por uns dias, porque... Então, mas você o tem que eu 7 dias grátis. mas o que eu perguntei pra ele em questão de, fornece e-mail, Fornece. e-mail é uma coisa interessante. Porque hoje, em questão de buscar por cargo, Você já por acha exemplo, eu que- jogo PepsiCo, Sorocaba, aparece ali. engenharia de projetos. Aparece no Google, eu só clico e já vai direto pra Não, e página você do põe cara. no cara, né? você pega a lista toda dele, né? Eu Você pegou uma sei pessoa, né, quais que as você atividades do conhece cara dentro grande, da A empresa. diferença aí, ô, Thaís, é Carlos. que você consegue entrar em contato diretamente com o cara. Pelo Mas ela e-mail. também consegue, Pela né? mensagem. O que eu não tenho do acesso LinkedIn também. seria ao Aos e-mail e-mails. do cara. Então, entendeu? mas aí pela Só mensagem Sem do pagar, LinkedIn, você vai pelo ali Messenger embaixo, dele, você consegue No falar. perfil do cara, e ali está assim, dados, tá? Então, por exemplo, que o Moreira não preencheu. Você não precisa pagar nada. mas Você vai em dados do tem cliente coisa que ali, não tem preenchido. ele já abre e já dá até o e-mail particular quando Você usou preenchido. bastante, né? Eu Álvaro? só uso ele. Esse Ele último usa Pra Então, mim também é muito útil o LinkedIn. Mas só o que acontece? Eu achei caro esse valor aí, 200, 300, eu achei caríssimo. Não é porque ele move empresas, empresas vivem disso, né? Empresas menores, com outros nichos, ele vive, Mas é um são valor 300 reais que você significativo, consegue né? Caríssimo. fazer 1000 leads no mês, eu acho barato. 1000 leads, que é pouco para fazer marketing, para fazer o que seja, eu acho que é barato. É lógico que existem hacks, né? Que são plugins Então, que a gente pode porque usar o no questionamento, viu, Carlos, para todos, na verdade. Porque tudo que a gente formatar aqui, a gente tem que defender. Por isso que vocês têm que ser advogado do diabo aqui. Porque depois, a gente aqui, num comum acordo, para pôr esse é o formato, aí depois vão ter que vender essa ideia. Então vocês têm que comprar primeiro. Entendeu? Então vocês têm que comprar essa ideia para depois vender. Não adianta, não, legal, tá bacana e tal, mas depois você não tem argumento para vender isso. O Entendeu? poder do LinkedIn, isso é Certo? fato, né? A única coisa aí que fica em aberto, mas eu acho que vale a pena deixar para citar. porque Todo você mundo que sabe tem muito LinkedIn bem. pode fazer um trial, gratuito. Por exemplo, o Pode fazer um LinkedIn, trial. a obra daquela lá do nosso amigo ali que o Misael está atendendo, da Givaldan, foi LinkedIn.
Não, é sábado, 7 da manhã, mandei vídeo, eu vi no LinkedIn. É o cara que é parceiro, qualquer lugar que ele passa, ele leva a minha. Que o link ele tava na Gildan, ela desligou a ligação e Robson fechou, acho que sei lá, mais de 300 mil de obras. Né? Não, LinkedIn é, pra mim, hoje, eu falo. E aí é o que nós chamamos de, aqui no LinkedIn, nós chamamos de social selling. Selling, vendendo, né? Vendendo por mídias sociais, através de mídias sociais. Utilizando as mídias sociais de forma produtiva, ou seja, LinkedIn é uma mídia social. O cara às vezes não deixou o dado no LinkedIn, não deixou o e-mail dele, não deixou o telefone dele mesmo, mas a pessoa tem o famoso e-mail, né? Que é o e-mail do LinkedIn ou o Messenger do próprio LinkedIn. E as pessoas respondem ali. As pessoas, existe um hábito de uma etiqueta, vamos dizer assim, de educação, que a gente se compromete a responder, nem que seja um obrigado, valeu, não é agora, normalmente eu faço um textozinho, deixo colado, tá? É isso mesmo. Jogo no Messenger, e aí tá todo mundo me mandando, pode não mandar telefone, pode não mandar, porque eles não querem ser incomodados, mas manda e-mail. Meu e-mail é tal, manda apresentação para isso, mande através. Aí eu faço uma relação, coloco numa pastinha que está escrito lá e-mail Marcos e mando pro Vinícius. É isso aí. Não é nem hora, mas cabe orientação, vocês seguirem os clientes da região de cada um. Hoje até eu falei para a Marina sobre isso, seguir, porque daí você vai ficando a par das informações daquela empresa, e quando você for conversar com o engenheiro, ou com o diretor, ou com o você tem assunto, né? Você tem assunto. Exatamente. Vocês vão ver isso daqui a pouquinho nós vamos fazer um exercício aqui, e você vai ler o que você acabou de dizer aqui. E aí eu vou tocar nesse assunto aí. A vantagem do prêmio aí no caso é que você consegue mandar para a pessoa mesmo que ela não seja seu amigo. Mesmo que ela não seja. Então pode ser terceira nível, quarto do nível. prêmio. Você consegue entrar em contato com um potencial conta-chave sem que você não tenha o cara na sua rede. Então aí você começa a ter. Eu tenho LinkedIn, acho que desde o começo, quando era LinkedIn, não era da Microsoft ainda. Não sei se vocês sabem, o LinkedIn é da Microsoft hoje em dia. Eu tenho essa semana eu completei 23 mil conexões, 23 mil contatos. Foi estratégico, sim, 23 mil conexões. Eu juntei um trabalho assim, de mais de ano para chegar nos 20 mil, que era o objetivo de conectar todo mundo, porque naquela época as listas eram, a gente podia exportar as listas e podia pegar o nome, e-mail, o telefone do cara, vinha de todo mundo, porque era obrigatório a gente se cadastrar com o nosso e-mail. Então ele vinha, nem que fosse o e-mail pessoal da pessoa, a gente pegava. Aí eu utilizei outros plugins que a gente usa no Chrome, que faz o levantamento dos contatos da empresa e dos e-mails profissionais da pessoa também. É um trabalho assim árduo. Hoje eu tenho uma lista de 40 mil contatos que eu fiz de pessoas que se conectaram comigo de alguma maneira. Então você fala, poxa, eu só vou, esse eu adiciono. Esse eu não adiciono, porque tem os reis do LinkedIn, né, que são aqueles que, eu não vou conectar com qualquer um. Então é o direito dele, a rede social é para isso, para cada um fazer da maneira certa. Mas, por outro lado, se você tem volume de conexão, você consegue segmentar. Então eu tenho segmentado arquitetos, eu tenho segmentado engenheiros, eu tenho segmentado telecomunicação. Então, com isso eu consigo criar uma comunicação com essas pessoas massiva em algum momento. Então, o social, isso serve para Facebook, que tem grupos específicos de Facebook. Não procurei ainda, mas deve ter um grupo de pisos, de pessoas interessadas, de pessoas que têm projetos talvez menores ou até maiores, com grupos específicos falando sobre isso lá, P1, né? Ou por reflexo, é uma coisa que vale a pena dar até uma perguntada. Lá eu participo de um grupo de manutenção preventiva e através de uma postagem a gente conseguiu vender a Heineken lá de Itu. A gente fez uma área lá. Então assim, a rede social, ela é rica, ela é interessante. É a gente que tem que fazer o bom uso dela. Né? Vai ver putaria, não tem jeito. Vai ter putaria, mas se você canaliza da maneira comercial, profissional, ela traz. Tem muita gente vendendo no Instagram. No Instagram. Eu olhava para aquele Instagram e falava, que raio que é isso? Qual é a graça de ver fotinho? Mas hoje tem negócios inteiros que vivem de Instagram. Então assim, principalmente, né? Pois é. Então, isso é social selling. Cold calling.
calling, né? Ligações frias. O que são as ligações frias? É quem vai fazer a primeira prospecção. É o primeiro contato que você vai ter com o cliente. Existem técnicas de... Porque quem vai atender do outro lado de uma empresa não vai ser o comprador, não vai ser o cara de qualidade, vai ser um atendente geral, que nós chamamos de gatekeepers, né? Vamos dizer que são as donas do portal, elas são a barreira que estão instruídas a... Fala para mandar, quem me ligar não quero atender, se é vendedor, fala para mandar um e-mail com uma apresentação. Existem técnicas exclusivas de quebrar objeções de gatekeepers, né? E a gente vai falar isso depois. Hoje a gente vai conhecer os conceitos gerais e o Spin 7, mas depois técnicas de persuasão a gente vai entrar na próxima, tá? Cold e-mail é a mesma coisa, é um e-mail frio. Não consegui contato por telefone, que é a primeira forma de contato, não conseguiu, eu vou mandar um e-mail para o cara. Não é um e-mail, oi, tudo bem, eu sou o Carlos da MIAC, eu estou mandando minha apresentação anexo. Se você precisar, fala comigo. É muito comum que seja assim. Infelizmente, é muito comum que seja assim. O ser humano, bem, ele... geralmente a gente vai... Para quem que a gente vende? São diretores, gerentes, manutenção... Geralmente. Hã? Geralmente manutenção e engenharia, geralmente gerente de manutenção. Mas é nível gerente. Nível gerente. O cara está com 10 toneladas de problema. Sim. Ele não vai ler um e-mail daquele tamanho, gigante, que você vai contar a história da sua vida e da MIAC e tudo isso. Por outro lado, se você escrever muito curto, o cara não vai entender o porquê que você está mandando aquele e-mail. Então existe uma técnica chamada copyright, né? É uma maneira de escrita persuasiva que em 5, mais ou menos, porque estatisticamente a maior quantidade de aberturas e sucesso é de 5 a 6 parágrafos curtos. A gente não pode ter mais do que isso daí, nem menos do que isso daí. Então nós estamos falando de 5, 6 parágrafos curtos para a gente explicar. Então ali onde a gente vai mostrar autoridade, usar alguns gatilhos mentais, né? Gatilhos são ações que vão agir no subconsciente da pessoa e que vai chamar atenção para ele querer saber mais. Então ali você vai falar sobre a sua autoridade, ali você vai falar sobre o seu sucesso, seus cases de sucesso, as dores que você manda, e a arte total é fazer ele clicar no bendito botão que quer falar com você. Esse ou responder o seu e-mail. Por marketing, uma newsletter, um e-mail marketing, é genérico, né? Então você joga lá para 2.000 pessoas para ver se 50 clica e faz um contato. Quando a gente fala de cold e-mail, isso tem que ser personalizado, tem que ir no nome da pessoa, tem que ser o nome da empresa da pessoa, tem que ser o nicho da pessoa. Hoje já existe tecnologia, já existe software capaz de mandar esses cold e-mails semi-personalizados, vamos dizer assim. Então ele monta ali um quebra-cabeça de frases e manda ali, sei lá, o e-mail marketing é capaz de mandar 30 mil e-mails por dia, o cold e-mail é capaz de mandar 200 e-mails por dia. Mas te dá muito resultado pela qualidade, porque você soube escrever, porque você entende de copyright, tá? É uma arte inteira, a gente não consegue abordar ela aqui para explicar o que escreve, como escreve, mas, como eu falei, na próxima aula a gente vai falar de gatilhos, e os gatilhos vão ser usados no cold e-mail e no cold call. Bem, atenção, networking e eventos do nicho. Importantíssimo fazer parte de todos os eventos possíveis e inimagináveis. Isso para nós e isso para os nossos licenciados, diria mais para os licenciados, né? A gente tratar de incentivar. Eu fiquei sabendo que vai ter uma feira aí, tal dia. Poxa, a gente não tem a obrigação de fazer uma visita a cada 2 meses? Faça com que coincida com a data de uma feira.
para que vá lá, acompanhe o licenciado nessa feira, vai gerar, porque o MIAC vai gerar valor para o licenciado vai se sentir mais seguro, e a gente vai ensinar ele a conectar com as empresas. Troca de cartão não existe outra. Funciona, não tem jeito. E vai avaliar a feira, talvez. E vai avaliar a feira para uma próxima oportunidade, quem sabe tá junto. Bem, grupos e comunidades em redes sociais, já falamos. Parcerias estratégicas. Bem, isso é mais a gente orientar os nossos licenciados, que faça uma parceria com arquiteto, com alguém da área de construção, um engenheiro civil, alguém que constrói galpões, vende ar-condicionado, vende ar-condicionado e assim por diante. As parcerias são importantíssimas e geralmente elas trazem benefícios mútuos, seja comissionamento, seja troca de serviços, seja... bem, aí cada um tem a criatividade de fazer o negócio acontecer. Isso a gente não pode influenciar o licenciado a fazer o que ele vai fazer, mas sempre com benefício mútuo. De boca a boca não funciona. Ah não, vamos se ajudar, nós é amigo, né mano? Nós é amigo, pô, a gente se ajuda. Esquece. Tem que investir nessa parceria também. Tem o problema que é essa, faz a conversinha aí, se bate papo, mas depois não tem Você fica com uma tonelada de cartão e não resolve nada. Não resolve nada, é isso aí. Uma coisa de humano, né? O ser humano é de muitos começos, alguns meios e pouquíssimos fins. Então, mais uma vez, é o mindset falando. Nós temos que ser aqueles que somos do começo, do meio e que finaliza tudo que a gente começa. Porque senão são mais historinhas que se somam na nossa vida sem resultado. Realização de palestras e workshops gratuitos. Isso é muito bom para indicar pro licenciado. Isso, eu acho que a MIAC também, em algum momento, pode ser positivo. Essa é uma coisa que nós temos que fazer a lição de casa. Nós temos que, em algum momento, começar a investir nisso. Né? Isso. O que é isso? Abrir um espaço dentro da empresa, ou alugar um hotel ou um salão, convidar empresas da região, né? Empresas, clientes finais. Olha, vem lá, você vai tomar um café, puta, no final você vai ganhar uma pipoca, sei lá, vai fazer um network. Os empresários gostam de fazer network. Então, chamar as pessoas, fazer aquele evento, seja fixo, através de palestra, ou até online, que a pessoa tem que cadastrar o nome e e-mail dela, e hoje é muito comum usar tudo online, e o mundo vai dar uma transformada nesses próximos dias, né, porque a gente vai ter que aprender a viver mais online do que nunca, para que a gente consiga fazer palestra. Por exemplo, a gente está filmando aqui, a gente podia ter deixado isso online, ter convidado todos os nossos licenciados, e é a mesma coisa, só conectar uma interface que leva para a internet, bota no YouTube, o cara coloca o nome e e-mail dele, telefone para participar. Eu consigo saber se o cara foi até o final do meu workshop, porque se ele foi até o final é porque ele se interessou. E bater um papo com ele, prospectar o cara. Isso é mais para a gente ensinar os nossos licenciados a fazerem. Bem, a extrema importância do CRM, né? A gente já falou sobre isso daí. Conhecendo o CRM de alta tecnologia. Hoje vocês estão muito bem habituados com o Maximizer. O Maximizer, ele cumpriu muito bem o seu papel lá atrás, mas ele é um gestor de contatos mais do que um CRM. Na verdade ele é um CRM, né? É um relacionamento de cliente. Não tem... A gente que usa muito pouco. Talvez use muito pouco potencial. É um CRM, a gente usa muito pouco. A MIAC está adquirindo agora um CRM. É um CRM de verdade, é um CRM dinâmico, é um CRM potente, que cumpre com as obrigações dele, desde que tenhamos a cultura da usabilidade diária dele. Ele pode nos auxiliar muito. A questão é que a gente tem que criar essa filosofia de uso. Porque do jeito que vem agora, um CRM de alta tecnologia, você pode ligar o seu fone de ouvido no notebook, você dá um enter, você já está falando com a pessoa, o CRM está gravando a conversa. Você
pode já marcar uma reunião online com um botãozinho. Ele já te agenda lá no teu Google Agenda, já manda um invite para o cara, um convite para o cara participar da próxima, já gera um link do próximo vídeo automaticamente, então já vai no e-mail, a gente não precisa fazer nada. Então a tecnologia vai nos ajudar muitíssimo, vai facilitar muitíssimo nossa vida, desde que utilizemos a cultura de uso diário e contínuo dele. O bom é que a gente vai poder usar no celular. Pode estar lá em casa, lá você pode tirar a famosa foto que você falou do produto ou do supermercado, que seja. Abre o CRM e ele vai virar a gente cria lá um suspect. A gente pode criar uma ideia ali. E depois fazer a triagem para que ele vire ou não um prospect, né? O famoso funil. Abordagens comerciais. Vamos lá, é aqui que o bicho pega. Quebra de objeções, chegando na pessoa certa. As quebras de objeções, e nós vamos fazer, são a lição de casa de cada um, quando vai entrar com um cliente novo, quando ele vai começar o relacionamento, a tentativa inicial de entrar num novo cliente, estudar, fazer uma lição de casa. A gente tem que ser investigativo, a gente tem que dar uma investigada na vida da pessoa. Entender quem ele é, o que ele gosta de fazer, se ele tem algum hobby, se ele tem faz parte de algum movimento social ou religioso, o que seja. Por que essa informação? As pessoas compram de quem se sentem confiantes de comprar. E a similaridade é um fator essencial para gerar essa confiança. Isso se chama rapport. Rapport, eu acho que já ouviram falar dessa frase? Todo mundo já ouviu falar? O rapport é... Semana passada. Isso. Eu ia falar isso. O rapport, na verdade, é a condição que a gente se coloca, a gente se predispõe a estar o mais semelhante possível do nosso prospect, do nosso lead, do nosso cliente. Então se o cara fala baixo, você vai falar baixo. Se o cara fala alto, a gente vai falar nunca mais alto do que o nosso cliente. A gente sempre vai falar baixo. Porque é através dessa suposta humildade, suposta apenas, ele está achando que está no domínio da situação, o que vai fazer ele ter mais autoconfiança, te dar mais informação, porque ele está no controle, mas na verdade a gente está atrás dele, pegando todas as informações que a gente precisa. Ele vai dando todo o ouro dele, mesmo com aquela intenção de... O cara não for japonês, né? Se for japonês é difícil tirar a informação. Japonês é só no saque. Japonês é só no saque. Você vai conseguir levar para comer um sashimi, né? O cara não vai. Então assim, várias objeções existem e nós vamos tratar dela na próxima aula, com exemplos de objeções e como quebrá-las. É importantíssimo a gente quebrar essas objeções. Outra coisa, chegando na pessoa certa. Gente, não adianta eu falar com o porteiro, se ele não é o decisor. Eu não vou investir meu tempo, e meu tempo custa dinheiro, procurando falar com o administrativo, com a área comercial, a não ser que seja para buscar referências da pessoa com a qual a gente deve falar. Vamos gastar nossa linguagem, nosso tecnicismo, nosso tempo com a pessoa certa, o decisor. Esse é o cara que a gente tem que falar. Temos dois tipos de abordagem. Quando a gente fala com um decisor, que é o que precisa, que está com problema, ele vai decidir sobre a compra, ou sobre o influenciador. O influenciador, quem é? É o engenheiro lá, que é o executor. É o cara da área de qualidade. De segurança. Da área de segurança. Então, esses são influenciadores. Eles sabem do problema, eles têm capacidade de chegar em quem precisa, em quem deve, e assinar um cheque. Esses dias um cliente falou para mim, eu não sou o cara que assina, mas eu dou a caneta para o cara assinar. Isso daí. Essa frase resumiu.
Não é o cara que assina, mas é o cara que dá a caneta para o cara assinar. Opa. Técnicas e dicas de abordagem. Spin selling. Já ouviram falar de spin selling? Spin selling, ele nasceu de um estudo de um americano. Na verdade, não é o americano, ele foi o grande idealizador, mas foi uma pesquisa que durou mais de 30 anos em diversas empresas de diversos nichos ao redor do mundo, que foram entrevistadas mais de 42 mil pessoas, 1000 vendedores, para tratar de encontrar padrões que fossem possíveis, assim, padrões, é o famoso dado que a gente está falando lá na frente, padrões que fizessem sentido para virar uma metodologia. E sim, se encontraram esses padrões. Os vendedores de maior sucesso utilizavam inconscientemente, não era metodologia, mas eles seguiam uma sequência dentro de uma conversa, e dentro dessa sequência criou-se as siglas SPIN. O que eles falam? O que é SPIN? S de situação, é tudo em inglês, tá? Mas ela a tradução ela é coerente, é isso mesmo. S de situação, situation, né? P de problema, problem, I de implicação, implication, N de necessidade ou need solutions, né? Ou seja, necessidade de solução. O SPIN ele deve ser aplicado na ordem do SPIN, com questões básicas de cada abordagem, vamos dizer assim. E agora, para vocês entenderem um pouco, nós vamos fazer aqui. Passa. Deixa eu sentar um pouquinho. Faltou? Pode usar essa aqui, ó. Não, já tem aqui. Pegou o divido aqui. Eu divido aqui. Dentro desse documento que a gente passou para vocês, ele vem as etapas de uma abordagem comercial. Tratei de interpretar assim dentro do linguajar da MIAC. Só me desculpem que eu tratei de usar termos técnicos, então não sei se são corretos os termos técnicos que eu utilizei, mas aí é somente de piso, tá bom? Primeiro de tudo, dentro de uma abordagem, de uma nova abordagem comercial, a própria inteligência comercial, né? A gente tem que usar da inteligência comercial. Como? Pesquisar sobre a empresa, seus serviços, seus produtos e seu momento de empresa. A gente deve usar o site, redes sociais, notícias e company page do LinkedIn para saber sobre as últimas postagens da empresa. Então a gente começa por aí para buscar, porque ele ainda é um suspect, né? Então a gente vai começar a procurar isso daí. Mesmo clientes que nós já atendemos, é importante se manter atualizado sobre a vida dos decisores. É importante gente que a gente faz contato há 5 anos, não tem problema. Se a gente não tem intimidade com a pessoa, é importante você lembrar de aniversário, é importante saber que, para dar uns parabéns na hora certa, para gerar a conexão, para gerar a reciprocidade da confiança. Então é importante você, a cada certo tempo, dar uma olhadinha na vida do teu cliente. Tá? Não só do cliente, como também da empresa. A empresa está passando por transformações, a empresa está passando está instalando uma metodologia nova, foi vendida, não foi, está aplicando o ISO 9000, não está. Ou seja, a gente tem que estar sempre atualizado da empresa que a gente vai fazer. E a gente usa o famoso arpão, né? Nós somos vendedores de arpão, não somos vendedores de rede. O vendedor de rede é aquele que pega questões genéricas, joga aqui e vem alguns peixes aí no volume e a gente não sabe quem vem. Então a gente jogou para um nicho
jogou ali, quem usa isso é marketing, que é o famoso inbound marketing, que é aquilo de atração. Você atrai os peixes ali, joga uns pãozinhos e começa a chegar os peixes ali, você jogou ali a rede e vai vir o que vier. Então vai vir raia, vai vir tubarão, vai vir peixe, vai vir qualquer tipo de coisa. Os caçadores de arpão, que somos nós temos que usar a inteligência comercial e dar tiros de sniper. Por que arpão? Você escolhe o peixe que você quer, você vai seguir ele, entender os movimentos dele, para na hora certa você jogar o arpão e pegar aquele peixe que você queria. Então você é mais técnico, né? Nós somos vendedores técnicos e trabalhamos com clientes de alto valor agregado. Mais do que nunca, esse tipo de nicho exige com que a gente seja assim, não fisgador, e sim jogar com arpão. Tá? Procure o contato do decisor referente à obra que está por começar ou em andamento. Dica: responsáveis pelo setor de qualidade também são grandes influenciadores e até decisores no momento de uma compra. Isso vocês já deveriam saber, né? Eu só quis dar uma dica ao que veio no momento ali. Com informações em mãos, busque alguma similaridade ou experiência comum entre o vendedor e o lead. Ou seja, entre você e a pessoa que você vai falar. Por isso você vai entrar na rede social do cara, você vai entrar no LinkedIn do cara, você vai dar uma pesquisada na vida pessoal do cara. Aí já não vai procurar lá o cara no Xtube lá, né, cara? Não é nada não, mas... Ela perguntou o que é. Não, não é nada. eu imaginei já que você não sabe. Não. Ah, deve ser putaria, pra vocês estar falando. Xtube é site de vídeo pornô. X-Tudo, é aquele lanche que falou. É um novo do Rex. Só que é vendido no YouTube. Informações em mão busca alguma similaridade ou experiência comum entre você e o comprador. A similaridade deve gerar o que chamamos de rapport, que é o fato de deixar o cliente mais confortável, familiarizado e com maior confiança entre você, em você, vendedor. Ou seja, você tem que deixar o cara sempre confortável. Dica: não atue de forma forçada, inventando situações ou coisas que não existiram. Puta, você gosta de golfe, cara, foi campeão do golfe, não sei da onde. Cara, o cara te pega. Não adianta mentir, porque o cara fala, porra, eu conheço, que ano foi? Aí você se lascou, porque o cara fala, porra, que coincidência que... Que coincidência, eu também fui. Ele vai falar e vai te mostrar o troféu. A Marina aqui, né, Luiz? A gente foi jogar hoje. Tem a Marina hoje pra mentir nisso. Então, assim, busque similaridades reais, tá? Só vou pedir, assim, orientar, não entre em similaridades conflitivas. Por exemplo, time de futebol não é legal você falar. Nem religião. Política não é legal você falar. Né? Religião, assim, eu falei aquela hora, mas realmente não é, são assim... Não se discutem. Não se discutem. Você pode falar que você é muito igual o cara, né? Mas você vai estar ferindo aos teus Não, Mas religião é importante se for a Eu mesma, acho que né? não é isso que eu ia coerente. falar. Quando é a mesma, ajuda muito. Se não é Judeu compra de judeu. Isso. Mas aí tem que usar da sensibilidade, porque cada momento é um momento. Eu falo E se é da mesma religião, você percebe ali, né? Você acaba fluindo melhor. Eu vou pro Rio Grande do Sul, eu falo tchê, o pessoal é errado, eles gostam. Em Minas é o ai. Em Minas eu não gosto muito. Mas os gaúchos, eu chego lá e começo a falar meio gauchês já, o tchê pra cá, tchê pra lá. Aí. Não tem. Então, você se aproximou, cara. Pessoal, até porque isso que o Marcos está colocando, a todo momento está conquistando a confiança. Você Que é entra com uma fundamental. mentira. Qualquer que seja a estratégia, a confiança que você está conquistando. Exatamente. Então, toma muito cuidado. E O fundamental de tudo isso perna é a curta, né? confiança. Sem confiança, não vai acontecer E a nada. mentira tem perna curta. Ainda mais no começo, se for no começo, o cara já tá meio atrás. Se você quebrar lá Mas no cuidado com o começo... tempo que você faz ter os pisos. Exato. Eu diminuí essa. Você já me falou que um tinha 8, tinha 10. O pessoal tá me corrigindo agora. É mesmo, Luiz. Falei no Mato Grosso que tinha 5 anos, falou, não, você já tem uns 7, Luiz. Falei, então eu saí já falando 8 já. Né? Ficou 7, me deu segurança. Né? Vamos lá. Seja sincero e encontre pontos comuns reais.
espelhando movimentos. Vamos falar de espelhamento, né? Que é um pouco do... Por exemplo, a Marina está ali, a gente está conversando. Então, Marina, puta, eu gostava de falar tanto e tal, não sei o que. Pô. Aí você está falando, você está imitando alguns gestos que vai fazer com o subconsciente do interlocutor, né, do comprador, ele perceba semelhanças e fala, esse cara é do meu grupo, esse cara é do meu naipe, esse cara é do meu... Quando uma pessoa espelha a outra, é porque ela está tratando de entrar na vibração da pessoa ali, a nível psicológico mesmo, né, que isso é neurovenda, é neural, a similitude de movimentos, braços cruzados, pernas cruzadas, fala, gestos, trejeitos, né? Se às vezes até o cara tem um cacoete, tem gente que dá uma imitada no cacoete do cara. Se for meio... Você também? Se for meio... O Carlos, olha, só um ponto importante que tem que salientar é que isso não pode... A pessoa não pode perceber na realidade. Exatamente. Agora... Fica forçado. É o complemento da oração. Né? O cara da empresa de lá que é treinado para se defender disso também, né? As empresas Ah, sim. Dependendo da empresa, você não vai pegar um cara profissional de compra que vai cair nessas coisas. Para treinado para compartilhar isso aí. Sim, exato. Então vai. Treinado ao contrário. E às vezes ele faz movimentos que não consegue fazer também. Nutricionista, né? Terminando a oração aqui, ó, porém sempre de forma muito sutil, sem que o mesmo perceba que está sendo espelhado. Isso é uma coisa sutil, que tem que ser natural. Vai do tino comercial de cada um. Tudo aí é o mais evolutivo, vamos pensar assim, de tudo que falou até agora, né? Esse é o mais difícil de fazer de forma natural. Mas se não consegue, não faça. E quando o cara vira isso que eu estou falando. É melhor evitar. Não, é melhor evitar. Porque se você for, porque se a pessoa não se ela não domina até aquele ponto, dificilmente ela vai conseguir chegar nesse aqui. De uma forma natural. Se não conseguiu fazer o rapport, não conseguiu antes pesquisar o cliente, não adianta. Você não vai conseguir chegar lá e fazer um complemento de coisas. Não é uma coisa ou outra. E tem que ser natural, né? A gente está falando de um conglomerado de ações que agem em conjunto, dentro de um momento de conversa, de venda, de prospecção, de propósito, o que seja. Tá? Vamos lá. Próxima página, 3. Utilizando voz moderada. Né, Fernando? Firme, educada, simpática, cumprimente o lead. Esse é o primeiro lugar, o primeiro contato. Gente, isso aqui não é uma receita de bolo, é só algumas dicas para complementar no que vocês são. Ninguém tem que se transformar, mas sim utilizar assim, como complemento de informação. Cumprimente o lead, se apresente dizendo seu nome, o nome da empresa e o objetivo da sua ligação. Se você tiver um conhecido comum, e pode ser um contato de primeiro grau do LinkedIn, pode ser, você fala, não, meu amigo é o João, porque você tem que pesquisar o João também, né? E se ele é seu primeiro contato, então ele te deu a autonomia de você poder referenciar ele. Isso faz parte da prática do LinkedIn. Conhecido em comum, participação de mesma feira, ou alguma indicação pessoal, ou seja, pô, lembra, a gente esteve na feira tal, aí serve o cartão de visita. Ou alguma indicação pessoal, poxa, quem me falou para te ligar foi o João da Coca-Cola e tal. Quando você chega com isso, você tem 40% aberto, 50% já, até mais, já aberto para você ter uma conexão pessoal. Porque esse é o momento para usar a sua referência. Usar mais do que esse momento de abertura, ele passa a ser o cara, como que o cara estivesse chantageando o cara pelos contatos que você tem. E aí pode fazer o cara passar mal. Assim, se sentir mal com um tanto uso de referência. Não, mas o João, não, mas o João. A pessoa, porque você está falando com uma pessoa que é decisora que não quer referência
eu conheço o pai, eu conheço o irmão, eu conheço o tio, aí o cara, rapaz, do Mas céu, eu receber esse cara aqui. esse cara vai mandar usar contra mim. Sendo que você fala pra ele, ele isso. ele conhece Não, mas é um Isso. exemplo prático de verdade. Não, mas ele e é comum acontecer com alguns. com vários ele falou, vendedores, sempre deu isso um infelizmente. dia. Você vê que realmente. O cara que sabe tudo é o cara que perde vendas. O cara que sabe tudo, se ele não está disposto a aprender com lead, ele não vai conseguir vender. O cara que sabe muito de tudo, muito, o cara está forçando a barra, porque ninguém sabe de tudo muito. Então, Carlos, eu vejo assim como o rapport é sair da caixa, né? Então, se anular um pouco, identificar a postura do... São processos do psicológicos próximo. aí que movem não só o momento de conexão com a pessoa que você tem, que é o momento do contato de venda, mas isso chega a mover a gente na vida da gente. Nós estamos falando de aspectos psicológicos que a gente pode usar na nossa conduta do dia a dia, seja com a nossa esposa, seja com nossos filhos, seja com amigos, e diversas situações. O rapport, ele é assim, é uma filosofia, muitos utilizam o rapport como filosofia de egocentrismo. Então é tipo sair da caixa mesmo, da individualidade, e entender a coisa como um todo, né? E aí nós vamos entrar no utilize um spin para a condução da conversa. E aí onde a gente entra aqui no spin selling. O spin selling, a abordagem ela tem que ser natural, mas o vendedor que fala muito, ele deixa de vender. O vendedor que fala muito deixa de vender. Nós temos, o cara já tem um problema, o cliente já tem um problema. E nós somos os provedores de solução para esse problema, não um gerador de problema para o cara. Porque se você começa a falar muito e não deixa o cara desabafar, porque ele vai pegar você para desabafar, para falar do problema que ele tem, do problema que gerou aquele problema, das pessoas que não resolveram o problema, ele vai trazer uma abordagem, ele quer, se você é provedor de solução, vamos ver mesmo. O inconsciente dele vai trazendo uma série de questões que às vezes é só o desabafo. E o vendedor às vezes não deixa a pessoa falar. Ele quer vender mais. Dentro da metodologia de spin selling, a venda é apenas uma consequência. A gente está oferecendo uma consultoria para o cara, a gente está entregando conhecimento, a gente está mostrando para ele que ele tem dificuldades, que ele tem dores e que nós temos a capacidade de dar a solução àquilo lá. E como consequência ele vai fazer um pagamento, um investimento de um valor X, de um preço. Mas ele vai fazer investimento de dinheiro no momento que ele encontrar o valor. E o valor não é dinheiro nesse caso, o valor é o significado da totalidade da compra em si, do que a gente consegue oferecer de benefícios para o cara. Então a gente vai jogar um monte de benefício, e o cara já vai na mente dele, vai falar, vai sair caro pra caramba. Vai sair caro pra caramba, vai sair caro pra caramba. Então ele já está, no momento que ele vê o preço, ele fala, caramba, eu vou ter tudo isso. Ele vai imaginar mais ainda, como nós vendemos com vendas complexas e nós não somos os mais baratos, quando nós vendemos o valor, ele ainda acha que vai barato. Dependendo do vendedor, dependendo da pessoa que trouxe todo o valor para o cara, e a gente tem produto para isso, que gera valor real. Técnica, né, para isso. Quando o cara pagar, ele não vai questionar preço, porque ele encontrou todo o valor que ele precisava ali, e até mais do que ele imaginava. Né? E isso você vendeu a sua consultoria. Eu, não, produto você só vai pagar 1 milhão, a minha consultoria foi grátis, que valia mais 1 milhão. Na mente dele, ele absorve aquilo lá. Então, utilize o spin para a conduta da conversa. A primeira coisa que nós devemos fazer é entender a situação do cliente. Quando a gente vai abordar um novo cliente, a gente tem que entender em que situação em que ele encontra. Um exemplo, né? E aí é apenas um exemplo. Tenho entendido que vocês iniciarão... Opa, oi, João, tudo bem? Aqui é o Carlos, da MIAC. Tudo bem? Quem pediu para entrar em contato contigo foi o João, da Coca-Cola. E estou entrando em contato porque eu soube que a tua área... Você já fez uma lição de casa, né? Você já sabe até a área que o cara tem problema. Estou sabendo que tua área aí teve um problema com o piso X. Rapaz, conta para mim, como que está essa história aí? Você não quer vender,
Você quer entender o problema do cara. Então é ali onde você faz a pergunta de situação. Em que situação você se encontra? Então assim, eu tenho entendido que vocês iniciaram uma obra de ampliação nessa unidade. Vocês já realizaram todas as especificações necessárias? Não, já. Veio o Joaquim aqui, o cara manja. Mas quem é o Joaquim? Joaquim é filho do patrão, o primo lá do não sei quem, ou concorrente X, Y. Porra, legal. Você já conhece, mais uma vez, insisto, você já entendeu o cara, já conheceu o cara, sabe a empresa, sabe o piso o produto que ele manuseia, então você já vai partir de um piso que vai dar uma solução que vai... Mas só que para isso você tem que, mais do que a solução, você tem que saber a dor que você vai sanar do cara. Aí o cara vai responder, não, já fiz, porra, legal. Bem, aí você vai falar para o cara o problema, é a segunda palavra, o P. O seu tipo ele já fez a especificação, legal. Porra, isso é legal, né? Porque o seu tipo de piso, ele tem algumas exigências aí que você já deve ter contemplado tudo, né? Tipo aderência, temperatura. Às vezes o cara não sabe nada disso. Não sabe nada disso. Ele achou que ele escolheu a cor jogar, né? E a textura. Não falou nada de resistência química. Resistência não falou nada química. de resistência térmica e assim. Então você começou a jogar problema nas costas dele, né? Sutilmente, a nível de educação, você nem quis saber quem que fez, não precisa nem saber quem que fez a especificação, mas você começa a criar todas as dificuldades para o cara. Poxa, tem alto tráfego aí, né? A temperatura ambiente. Imagino que você tenha considerado essas situações aí. Aí o cara fala, rapaz, Deixa um elefante na vida. não, eu vi isso daí sim, mas... né? Aí vai um pouco da argumentação comercial de cada um, porque o papo tem que se prolongar, isso e tudo tem que ser sutil. E aí é a implicação, onde você mostra para o cara que que ele tem um machucado, e a implicação, 90% dos melhores vendedores do mundo capricham na implicação. É aí que a gente demonstra o sangue que sai da dor. Ou seja, existe uma dor, a dor você mostrou, isso. E ali é hora de você espremer aquela ferida do cara. Aquele problema. É a implicação. Poxa, utilizando um piso que não cumpre essas especificações que a gente acabou de falar, poxa, sabe que vai ter um piso escorregadio, de alta probabilidade de acidente de trabalho. O piso vai ter problemas de curto prazo, já que o tráfego de pessoa e máquina vão gerar grande desgaste em áreas específicas. E ainda haverá um problema de temperatura, que tem entendido que essa área trabalha com temperatura de 0 a 10%. Onde outro tipo de piso vai intrincar em aproximadamente 3 meses e 16 dias. Ué, como assim 3 meses e 16 dias? Não, nós temos uma estatística. Nós temos uma estatística real que nós fazemos. Não fizemos 16 dias não, né? Não, o número quebrado gera valor. É estatístico. Dica aqui, eu vou montar. Hã? O Lula, né, filho? O Lula dava uns números assim, né? Quebrado. Tem a ver. O cara que vai pesquisar, exatamente. Então, mas é isso. Você pode complementar e falando, imagine que você parar essa área. Não, mas é isso. Exatamente. Você discorre, né? Você discorre nessa implicação aqui. Dependendo do que for o problema que ele te contou, que ele abriu, aí você se morre. Então, você vê que a implicação, você tem diversas maneiras de trazer a implicação, ou seja, é a implicação que ele vai ter se ele não tiver a sua solução. Porque, em contrapartida, você tem que saber qual é o produto exato que você já vai oferecer, porque você sabe da dor, você sabe do problema, e você tem que ter a solução para tudo que você vai falar. Também não vai dizer que, poxa, você tem um problema de temperatura e o seu produto não vai cumprir com isso. Não, e essa área não tem solicitação térmica, por exemplo, aí quebrou. Você tem que temperatura tal. Mano, essa área não tem ação térmica. Aí lição de casa. Gente, não é um trabalho de investigação de mesa. É por isso que a gente fala que a visita é tudo, né? Por isso o conhecimento da operação é tudo, né? Conhecer a operação do cara. A operação. Não, sim, é que é por isso que a gente fala que a visita é tudo, porque na verdade se você não deu
a certeza pro cliente do que Não, você é que está aqui eu tô falando da ligação. Não, é que ainda nós estamos falando da prospecção, Eu do tô falando da primeiro ligação, contato. ó, não tem visita ainda. Não, sim, aqui chegou tem nesse casos que ponto. nós fazemos a visita e que ela foi um cliente que gerou, foi uma solicitação. E isso aqui vai seguir a mesma ordem. Segue a No primeiro mesma ordem. contato. Sim, Isso aqui é não, por isso eu tô falando, fundamental. Você não visitou ainda, Sim, você tá no Ele foi telefone. lá ainda. Sim. Similar. Não, né, que tá depende. falando aí. Não. Cliente Pode ser que eu similar. fui lá. Por exemplo, eu fui na Vigor, isso aqui eu entrei em contato com o cara sobre isso. Meu contato foi só marcando reunião. Aí eu cheguei na Vigor, eu Mas vou como entrar você nessa marcou a linha. reunião se você não falou com ele direito? Gabriel, olha, não eu mesmo, estou indo na Vigor aí que eu vou falar com a Letícia. Você pode me receber? Posso. O contato meu foi lá. Eu vou seguir essa mesma ordem. E a grande maioria dos erros dos nossos Você pode, eu entendi o que você quer dizer. Você está na usando isso prática. daqui Na prática, pessoalmente. pessoalmente. Mas Não só que pode aqui a não. situação é por telefone. Pode não, a maioria vai acontecer Vai. pessoalmente. Hoje em inclusive. dia a gente faz mais pessoalmente do que Exatamente, a maioria. Mas isso é na vida, de qualquer. WhatsApp, Assim, nós estamos falando para escrever, vender, falar. mas se você for falar com um problema de uma casa, com um problema de numa compra de um imóvel, você consegue utilizar as mesmas dificuldades para vender e também para comprar. Sim. E também para comprar. Então a gente. Muda só o a lado da implicação assim, é fundamental. Tá na ponta do pé. Bem, você entendeu a situação do cara, né, que é o mapeamento de toda a questão estrutural e tudo isso. Você levantou os problemas e isso às vezes tem que ser assim, na lata ali, nasce na hora. Por isso que a lição de casa de entender todo o processo do cara, antes mesmo que ele te conte, é de extrema importância, é fundamental. Bem, aí você entendeu a situação, você já relatou os problemas dele, você já diz quais são os problemas, bem, em cima daqueles problemas, o que implica isso. Então você vai parar a linha de produção, você mais de uma vez, você vai ter problema assim, assado, vai perder mercadoria, ou seja, você tem que procurar tudo de ruim e mostrar ali, não tem jeito. E depois você vai mostrar a necessidade de solução, só que aí vem você no final, somente no final. Bem, entendi aqui devido às suas necessidades específicas de uso, incluindo a dificuldade de parar a área para manutenção, a MIAC, sabe que a MIAC tem um piso, PCU SIM AN GRIP, que foi desenvolvido exatamente para suprir essa necessidade específica. Você falou específica, olha as palavrinhas que você usa. Foi desenvolvido exatamente para suprir essa necessidade específica. Você está sendo muito mais incisivo, enfático, que você realmente está sabendo o problema e que você vai dar a solução para aquele problema. Onde eu tenho plena certeza que vocês ficaram plenamente satisfeitos com o nosso piso de serviço. Eu exagerei um pouquinho aqui, mas para forçar, para ter esse entendimento. Se gravar a metade do que está escrito aqui, já tira 10. Né? Exatamente. Mas é prática, isso estuda. Não, e aqui está o grande problema, depois que eu vim para cuidar de alguns gestores aqui, eu diria que aqui está o grande problema de maioria dos que eu gerenciei até hoje. Aqui é o erro. Eles falam assim, não sei se é o MMA ou se é o PU, mas eu vou ver. Aí passou Aí, toda a insegurança. exatamente. do cliente. Toda a insegurança você Se deixou o na mão do cara cara. é um provedor de solução, por que ele está com... Entendeu? Por isso que aquela hora, PU e B, lembra da Vigor? Por quê? Não tem jeito, você não tem tempo para vir pesquisar. Não, porque se você vem a... Mas a pesquisa tem que ser feita antes. Você tem que Não saber vem com engenharia, não vem com diretor, já era. Você veio... Não, você veio você para vai ver... Para ver só, mas esquece. Exatamente. E Já? quando o gestor chegava aqui e falava assim, então era assim, assim, assado, eu falei que era MMA. E eu já jogava a mão na cabeça. Não era. Porque não podia ser MMA. Ali acabou, ali a visita foi perdida. Visita Não, não, desconfiança e cliente. cria Só um- visita, beleza. Não, você perde, a marca perde. Sim. A marca perde. Pô, se o funcionário não sabe, ficou feio para a empresa. Exatamente. É o que a gente falou da outra vez. É a testa de ferro da empresa ali na frente. Então tá, suprir plenamente satisfeito com... Onde tenho plena certeza que vocês ficaram plenamente satisfeitos com o nosso piso e serviço. Inclusive, a gente tem esse piso aí, sendo usado em empresas como Cacau Show, Danone, JBS, Coca-Cola e diversas outras empresas de alto nível de exigência igual a sua. Faltou igual a sua aqui. Né? Porque ele está vendo que você está equiparando, está comparando ele com empresas de alto nível que tomaram a decisão
de escolher você por dentro dos padrões maiores, ele não vai querer ser inferior a isso. Ele não vai querer ser mais baixo do que isso daí. Então você deu padrões, pô, é uma solução. Porque o cara já fala, pô, mas você atende todas as empresas? Sim, atendo, tal, e aí escorre, entendeu? Mas acrescenta mais ainda se você colocar uma área similar a dele. Similar. Então você está visitando a Heineken, eu já faço uma Ambev. Visitando a Ambev, eu faço uma Heineken. Isso. Entendeu? A área exatamente. Similar à sua. Exatamente. Isso aqui é legal demais, a didática. Só que aquilo, nós orientamos isso aqui já de forma pontual na nossa reunião de vendas. Porém, aqui, sem dúvida, vai abrir a mente. Aqui está mais legal, didático. Isso, didático, muito legal. Sim, aqui está de forma, pelo que eu entendi aqui, perguntas em cima de perguntas. Nessa condição, se você não tomar cuidado nessa abordagem em cima de perguntas, tem aquelas que vão ser ineficientes que o cliente pode te excluir ou pode te dar um chega para lá logo na primeira situação, aqui um exemplo. As técnicas são assim, se você é muito superficial, se você é leviano na pergunta, com coisas não pertinentes à dor dele, você tem que chamar ele, a dor é fundamental. Você tem que, logo no começo, você tem que identificar a dor do cara antes de falar com ele. Eu sempre falo, você tem que entender o que mais dói nele. Aí você tem que ficar com o dedo. Exatamente, entendeu? Ali é a ferida, desde o primeiro momento. Né? Porque ele vai falar, rapaz, eu não estou com tempo de falar contigo. Tá bom, então, não, a minha ligação é só que eu estava preocupado da decisão que vocês tomaram aí, de ter usado o piso e tal, mas é que você tem um problema assim, aí o cara vai parar. Mesmo que o cara queira te descartar, ele vai parar para te ouvir, né? Ser um cara responsável primeiro. Né? Estamos acostumados a fazer áreas similares, essa daí, aí fala uma empresa aqui que é concorrente exatamente, dele, pronto, chamou de renome, aí o cara, opa, peraí, deixa eu ver um pouquinho mais esse cara. Que é a forma de você prender no telefone. Mas eu acho que no caso da prospecção, eu acho que isso aqui se aplica bastante, assim, eu nunca fui em cliente, nunca fui fazer visita, mas claro, imagino como seja. Eu acho que isso aqui se aplica bastante, mais em visita no cliente do que no caso de prospecção. Não. Porque você falou assim, por exemplo, você identificou o cara, não tô com tempo agora e tal, você pode me ligar depois? Se o cara não tá me dando abertura para eu falar com ele ali, como é que eu identifiquei o problema dele antes, sendo que ele não me deu abertura para falar? Na verdade, é onde a gente falou tanto da pesquisa em rede social, os momentos da empresa. Na verdade, algum gatilho você tem que usar. Que eu acabei de falar agora. Nós estamos acostumados a fazer área similar a essa. Aí o cara vai começar a te dar ouvido. Aquilo que eu falo, você prender ele no telefone. Você vai chegar já você prende ele. Você tem 5 segundos para aprender o que ele quer ouvir. Entendeu? Você começou a aprender, você começa a discorrer. É lógico que para ela que não conhece as áreas é mais difícil. Mas isso é mais aqui, né? Ele foi maioritariamente comprovado em SDRs, que são os que fazem a prospecção via telefone. No meu caso, eu não sei se está certo ou se está errado, mas quando eu vejo que o cara não está afim de falar comigo, ele está tipo, meio que me enxutando, eu falo assim, você tem um e-mail para mandar uma apresentação? Tem. Eu abro o hotlist e eu ligo para ele uma outra oportunidade, que talvez ele esteja mais disposto em falar comigo do que naquela hora. Na verdade, existe uma série de tentativas ainda antes de dizer o não. Assim, se o cara fala, pode me ligar depois, você tem uma série de gatilhinhos que você tem que aplicar rapidamente para tentar amarrar o cara, para segurar a conexão. Você tem 5 segundos para aplicar pelo menos 5 técnicas rápidas que vai fazer com que o cara fale com você ou não fale com você. Porque assim, tem técnicas estratégicas ou são técnicas que eu deveria... Não, são estratégicas. Eu vou passar isso no próximo treinamento. São várias técnicas de gatilho ali que a gente consegue amarrar a pessoa. Assim, o não a gente tem, diariamente a gente tem. Os meus SDRs, quando eu tinha os SDRs, eu tinha 6 SDRs de prospecção. Eles tinham que fazer 120 ligações diárias e tinham que me entregar 20 reuniões marcadas, cada uma. Diariamente? Diariamente. Cada um deles? Cada um deles. Reuniões marcadas. E isso inclui desde desde os gatilhos, a aplicação de gatilho, lógico que é um processo de treinamento aí de 3, 4 meses para uma pessoa pegar isso daí. Mas a pessoa ela tinha meta, 120, de 100 a 120 ligações por dia, mas ela tinha que me entregar de 15 a 20 reuniões marcadas por dia, cada SDR. Então assim, para você ver que
tudo é muita técnica. Sim, lógico. Nós estamos falando, mexendo com o psicológico, não estamos falando de neurovenda, coisas que você vai falar que o ouvido do cara vai ouvir mais do que ele imagina que pode ouvir. Então existem técnicas, e a gente vai então falar um pouco delas na próxima sessão. Então, mas o que a Thaís falou tem razão, ela tem razão em certas coisas. O Sul, por exemplo, você não consegue falar com o cliente da primeira ligação. Os caras são muito fechados, é muito regional. O Robson fez a primeira visita lá no Paraná, voltou um pouco, os caras davam mais atenção, como licenciado ele não sabia nada, não dava atenção para ele. Então, tem certas regiões... É que daí já tem um bairrismo, é diferente. É diferente. Mas insisto que essa metodologia foi provada no mundo inteiro. Não, tudo bem, né? Mas ele já tem que usar um outro gatilho. Eu tenho um parceiro... Qual que é o cara? Se o cara tem um problema de xenofobia, sei lá, que o cara pode ter de bairrismo, você tem outros gatilhos que você vai quebrar. Então, o meu foi insistência. Eu fiquei lá no posto, tudo. Então, a insistência é outra forma. Até o cara pode falar. Então, na primeira ligação, concordo com técnica, tudo, mas o que a Thaís falou tem algum sentido. Entendeu? Porque você não consegue aplicar a técnica na ligação. Não posso falar, você pode me ligar depois? Cara, o cara já te quebra ali, você vai falar o que pra ele? Não, tudo bem. Não, dependendo da forma que você fala. O ligar depois, beleza. Entendeu? O problema é quando o cara começa a ouvir e não gostou do que ouviu e desliga. Não, aí é diferente. Eu falar depois. Ligar depois não é de todo mal. Tem vezes que o cara é ignorante. Não, sim, e é por isso que eu falei que às vezes eu prefiro ligar de uma segunda oportunidade, porque às vezes ele tá fazendo alguma outra coisa que ele vai me ouvir porque, vou dar atenção pra ela aí, mas não tô nem aí pra ela. Só vou deixar ela falar. Então, porque você sente quando o cara tá engajado ali na conversa. Isso mesmo, aí ferrou, isso mesmo, tá. Por exemplo, isso aqui, não são todos que dão abertura pra você desenvolver um diálogo. Outra coisa, antes de desenvolver essa parte do spin, outra coisa que eu tenho uma dúvida, vocês falaram da parte de CRM. Aí acho que o Robson comentou que o CRM vai entrar na parte de lead. Vai entrar na parte de lead. Tá. Você vai operar o CRM. Não. E é possível voltar com mas na verdade outro funil de pós-venda. O comercial fica sempre aberto, né? Mas ele pode entrar no funil de pós-venda, que é um funil de pós-venda. Exatamente. Para você não atolar o funil de vendas com muitos contatos, você coloca um pós-venda separado e ali que estejam os negócios que estão acontecendo somente ali. Então, assim, a gente pode criar 100 funis. Esse é o benefício desses CRMs mais novos. Então, o que você perguntou, chama funil de pré-venda, que faz o trabalho de gerar a oportunidade. Meu cara, só um minutinho, acho que nós perdemos no horário, né? O papo tá bom, acho que todo mundo interagindo. 6h38. Bem, gente, deixa eu só terminar aqui, ó. Então, só pra... Entre todas as questões de SPIN, você deve realizar a pergunta e somente ouvir. Mais uma vez, a gente deve ouvir demais o cliente, não querer falar mais do que o cliente. Fazer as perguntas, né, que você já comentou, aquelas perguntinhas-chave, puxar a língua do cara. Exatamente. Entendeu? Pra ele te dar as armas. Deixe ele pensar, refletir, reclamar, rir, chorar, antes de realizar qualquer pergunta complementar, se achar necessário, né? Porém, siga sempre a ordem do SPIN, não pule. Essa sequência lógica tem um porquê de existir, tá? Importantíssimo, nunca termine uma reunião sem um CTA, que é um Call to Action, ou chamada para ação. Após terminar sua abordagem com o cliente, o cliente começará a repensar sobre suas necessidades e precisará de um tempo para conversar com outras áreas da empresa. Por esse motivo, você deve conduzir o encerramento da conversa, já marcando um próximo passo com data já estipulada o quanto antes. Não, o quanto antes que eu quis dizer aqui, não é que você vai fazer, você tem que fazer na hora que terminou. Ali você já tem que sair com datas e horas. Quanto antes, para você não deixar esfriar. Quando você ligar, quando nós falamos, tal, que não sei o que, 15, 20 dias, sei lá. Não, você falando, não pode ser uma semana. Então você não pergunta você não pergunta para o cara, vamos falar da próxima semana? Não, fala assim, olha, na próxima semana, para dar continuidade, na próxima semana eu tenho terça-feira às 18 horas e tenho às 13 horas e 14 horas. Sugerir, né? São perguntas fechadas. São perguntas fechadas. Você já deu a resposta para o cara, ele escolhe. Às 14 ou às 15. Bom. Mas para isso você tem que ter entendido o time do cara.
Você tem que entender Você por isso. o time dele. Isso é desenvolvido no momento, lógico, dali da venda ali. Você queima uma visita também, né? Não, ferrou. Próximo passo, data já circulada. Use uma agenda online e já marque uma nova... Bem, a gente vai ter isso no próprio CRM, tá? Agenda online, já marca uma nova reunião, mandando com o invite, que é o convite, né? No mundo corporativo todo mundo sabe que é invite, ligação, né? Isso. Para os e-mails dos participantes. Também envia um e-mail com tudo que se conversou na reunião. Quando a gente sai de uma reunião, a gente faz um resumo. Eu escrever tudo, mas não é tudo. Faça um resumo. Oi, tudo bem? Fulano de tal. Poxa, gostei muito da nossa conversa de hoje. Poxa, entendi que a empresa passa pela situação tal. Que se depara com um problema tal, você usa um pouco mais do SPIN no seu e-mail. É um e-mail mais elaborado, porque o cara vai prestar atenção, porque ele está fresquinho na memória dele, e vai ajudar ele a vender o peixe para outras áreas. Então, assim, às vezes ele se convenceu, mas ele tem que convencer outras pessoas também. Então, fazer um e-mail breve, com resumo da situação, do problema que ele vai ter, e talvez anexar algum case, de encontro, entendeu? Exatamente. Dentro da área dele, o que não tiver, a gente tem que criar através do marketing. Um case, né? Similar à obra em questão. Conversando também reforçando a solução que você tem para resolver a dor do cliente. Fechamento. O cliente já deve ter clareza de todos os benefícios que o produto que está adquirindo possui. Ou seja, o nosso produto é o Master Mega Blaster, tem que ser. Ele tem que ser o top, e isso tem que ficar claro na cabeça do cliente. Aumentando a percepção de valor, o cliente tem que sentir que aquilo faz diferença na vida dele. Onde o preço passa a ser secundário na negociação. Dica, outra coisa, não fale para o cara, poxa, isso vai te custar tanto. Isso você vai gastar tanto para colocar o nosso piso. Não, use a palavra investimento. Né? E o seu Mas é importante sempre falar o valor do investimento. Para vocês, eu sempre uso. Para você sentir do cara se aquilo ali é um valor. Se vai ou não vai. Na cadeira ou não. Exato. Mas é no momento que você gerou o valor lá em cima. E aí ele vai ver, aí naquele momento você vai ver. Ele está falando para não usar a palavra gasto, usar investimento. Mas é importante sempre falar o valor do investimento. Não, tem que falar do investimento. Nem que seja. Danada, né? Exatamente. Bem, dica, né? Para o custo lá. O exemplo, né? O custo dessa obra será X, ou o gasto que você vai ter nessa obra é Y. Não usem isso. Use. O valor de investimento que você vai realizar nessa obra é X. É investimento. O cara tem que sentir que ele não está gastando. Ele está usando. São pequenos toques, mas a gente é meio que hábito de falar. Você vai gastar. Acaba ficando automático. Tem que mudar o hábito. Mindset, mais uma vez, né? Use perguntas fechadas na finalização. Não pergunte se ele vai fechar agora ou quando vai fechar. Conduza o resultado que você deseja em uma pergunta fechada de 2 opções. Exemplo, você quer que fature em 30 dias ou quer dividir em 20 e 40? Você já dá as opções. Você já contou que o cara fechou. O cara nem disse sim ainda, mas você dá a opção de pagamento. Ele vai falar, opa. Ele vai, muitas vezes, se você gerou o rapport correto, ele vai se sentir envergonhado de te dizer não. O telemarketing faz muito disso, né? São bons, né? Eles intimidam você. Mas eles erram muito porque fica muito evidente. O deles é evidente, a gente vê. Mas eles usam isso. Mas o deles é meio que desespero. Outro exemplo, né? Você quer que a gente entregue os produtos no dia 15 ou no dia 25, mais próximo da obra? Você quer que te entrega lá no depósito ou quer que te entrega Para nós, o melhor é assim, você vai fazer na Páscoa ou no Carnaval? Qual feriado? Porque precisa de 3 dias. Exatamente. Você lembra o cara que tem os feriados. Isso. Essa é a mais reservar. Você aumenta em 40% a chance de venda só nessa pergunta fechada. Eu falo muito. Então, assim, você já seduziu o cara sentiu o valor, o cara sentiu todo ali, e você só fala, como? Porque é horrível quando o cara coloca assim, e aí, vamos fechar ou não? Vamos fechar ou não, cara? Depois você é um consultor, você não tem que falar em venda.
Você é consultor, você Eu está fiz um curso de PNL e falou que essa técnica que chama hipnose comercial. Bem, a das duas hipnose... opções, ele vai escolher uma, talvez a mais A fácil, mas ele já hipnose está comercial, envolvido. ela vai além. Existe. Eu não falo sobre ela porque eu não acho de bom grado, né? De bom, assim, de bem. Não acho. Não, mas essa daqui é uma indução, que é lógico que a hipnose é uma indução, mas existem técnicas mais que você faz o cara assinar. Você vai além. Mais fortes. Você vai desde movimento pupilar, olhar. Então você olha entre o olho da pessoa, você faz movimentos, você usa a tonalidade em uma palavra sempre sem variação, você deixa o cara em transe e você vende pro cara. O cara da Clara. Garantia não é legal. E o ame ou me odeie, que eu costumo usar esse também não, né? Não, também não. O ame ou odeie. O ame ou me odeie. Porque na mas isso é verdade, característica... o que acontece? Se você entra numa reunião e não aplicou isso daqui, você entra como bonzinho. Entendeu? Você entrou lá e o cara deu as cartas, dominou a reunião. Esquece, você não vai vender para esse cara. Então em algum momento você tem que virar a mesa para sentir se o cara, entendeu? Você vai mudar aquela situação ou não, ou o cara vai, entendeu? Mesa, né? O cara vai botar você para correr e aí você mesmo. E tem vezes que o cara, na verdade, tira. ele te tira. Então assim, você tem que ter uma estratégia. Aí você só que falou, você odeia, porque não adianta, senão você não vai vender. Vendas é um negócio assim, nós estamos lidando com seres humanos, então as variáveis são demais, né? A gente está indo pelos caminhos mais práticos, mas o vira-mesa funciona também. Meu, vai, não adianta. O Evoluto, a gente não comprou o Evoluto no truco? Porra! Não, o Moreira tá aí? Não. O cara trucou, falou assim, você vai comprar ou tira a proposta? Não, amigão, calma. O último dia de desconto é agora, você quer? Não, tinha um cliente japonês que era assim. Você quer? Não, a plataforma. Ai. O cara bateu na mesa, o Moreira gostou da atitude do cara. Da Evoluto. Ah, sim. O cara chegou e bateu na mesa e falou assim, vamos fechar agora ou vou tirar a proposta da mesa? O cara mandou e-mail ali pra mim, porque eles me copiaram. E aí não sei a conversa que tava o Carlos e o Júnior e tal. E o cara chegou numa condição boa. O cara chegou e bateu na mesa, senão eu tirei a proposta. O cara quando viu o e-mail, eu falei, Carlos, aqui, ó. Entendeu? Porque chegou um momento, o cara bate na mesa. Mas é por causa do jeito. Mas, Moreira, isso aí é o formato de negociação do comprador. Ele vai desgastando ao ponto do cara chegar e pegar raiva e não querer mais vender. O cara não quer mais vender. Que é o que ele já Júnior, tem que tomar cuidado. Hoje eu falei na reunião, e é o padrão. Eu falei, Júnior, do CRM, falei, Júnior, não adianta, chega um momento que você não quer tirar sangue, cara. Você vai criar raiva, o cara não vai te vender. Até assim porque como nós, a gente chega no limite. Sim, chega uma hora e fala, não quero vender. Exatamente. E o cara tem o direito. Ele não quer vender. Aí você trucou, né? Não, você quer, você vai pagar os 50 que eu te ofereci lá no começo. É isso aí. Não, senão eu tô fora. Aí você corre pro mercado, pagar mais caro não é a solução. Ou achar outra opção. Você já concentrou. Pois é. Nesse cliente. É isso aí. Acaba criando muito cuidado, você tem que ter esse timing, essa sensibilidade. Pra ser dessa maneira tem que ter... Porque aquilo que eu sempre falo, você tem que estar sempre mudando o lado da mesa. Pô, se o cara tivesse, entendeu, me espremendo desse jeito. Exatamente. Mas, pô, tem que... Não. Porra. E vai pro próximo. Exatamente. Vira a página, Pessoal, nosso tempo então hoje foi corrido demais, né? Ele flui. Não, mas foi bacana. E porque eu queria ter feito um exercício com vocês. Então eu gostaria de que vocês levassem para casa, né, a provinha. Eu queria que vocês, para nossa vida real aqui, tá? Cada um vai cuidar do seu, que faça uma pergunta de situação, problema, implicação, necessidade de solução. Que vocês escrevam perguntas, uma ou duas perguntas cada um, né? E que tragam amanhã aí ou depois de amanhã, pode mandar por e-mail, não sei quem não vai vir, quem não vem, né? Para que a gente entenda e se autoajude, porque às vezes quem tem mais experiência tem perguntas já na manga, ou às vezes os mais novos também saem com sacadas novas, é tudo troca. Então se cada um, daqui a gente vai ver se vocês entenderam, né? Vai ser uma prática, porque isso a gente tem que praticar. E não adianta chegar na frente do cliente, peraí, pega a colinha lá, situação, ou a colinha, né, SBI. Não, isso tem que ser fluido, tem que ser natural. Tudo isso que a gente falou aqui,
é uma coisa que Tem que exercitar. Tem que quem está na exercitar. prática há muito tempo, de forma natural, ele faz isso meio que No automático. é automático. Agora, Mas pra quem gente é chegar a novo- essa excelência, eu sugiro que, putz, sobrou 15 minutinhos do almoço, vamos sentar aqui de 2 em 2, um tentar vender pro outro, sabe? Um ser um comprador ruim que não deixa atravessar. No curso que eu fiz, fazia muito isso. O 2 a 2 é 1 a 1, né? É 1 a 1, né? Então, pô, a gente pode sentar aí bater um papinho de 10 minutos, 15 minutos e... É um exercício legal, mano. Você tinha que ser o comprador, Ah? tinha que ser o comprador, botar na mesa. Mas tentar te Chamar o juiz. Não.